Então, já pegando o gancho aí com a Princesa Isabel, vamos falar um pouco da educação que ela teve. Ela teve uma educação diferenciada, não teve? Como é que foi a educação dela na Uma corte? educação esmeradíssima, usando assim esse superlativo. Homeschooling. Ela teve o homeschooling, ela teve a graça de ter o homeschooling, educada em casa. O pai dela, também um dos professores, Dom Pedro II, também foi. Ele dava aula do que para ela? Ele cada dia chegava lá e fazia assim, pegava gramática portuguesa, então, sabe? Ele gostava muito de. Ela tinha vários professores, geografia, essa parte de. Dom Pedro gostava dessa parte da geografia, então ele acompanhava. Ele tinha esse, fazia o acompanhamento pessoal e também dava ali, como diria hoje, dava assim, pitaco, vai, digamos assim, aqui e ali, mas assim, no bom sentido, né? Ele acompanhava a formação que tanto ela quanto Dona Leopoldina teve, a irmã mais nova dela. Então, a educação dela foi esmeradíssima. A gente fica assim, tocado de ver como que ele, desde o berço, ela teve teve o que a gente pode dizer de berço privilegiado, mas no bom sentido, né? No bom sentido, porque Dom Pedro II tinha, ele Tendo em vista a importância da história da França, é que nós lançamos a coleção no Caravelas Kids, que tem justamente a história do rei Clovis, do rei São Luís, Santa Joana d'Arc, a Guerra da Vandéia e Napoleão. Clique logo no link na descrição. ele sabia que ele tinha uma certa deficiência na formação dele por conta de tudo que ele, criança, vivenciou no reinado estressante, né? Vamos dizer, estressante do Depois Pedro ele pegou o período da regência, que foi Pois um é, então pesadelo. foi muito estresse, vou usando essa expressão mais atual, foi muito estresse para o Dom Pedro II na sua infância, que forçada a maioridade logo cedo. Então ele sentia que faltou, né? Aquele cuidado com essa parte da educação. Ele tinha muita sensibilidade, muito gosto pela leitura. Dom Pedro II sempre foi um apaixonado pela leitura, pelos livros, pela arte. Mas ele sentia que, sabe, faltou aquela formação. E essa falta ele preencheu dando às suas filhas a melhor formação, a melhor educação, os melhores professores. Condessa de Barral também foi muito importante na sua formação e principalmente também na formação da sua catolicidade, porque ela, Princesa Isabel, correspondeu desde o berço, né, a tudo aquilo que a gente espera de uma formação verdadeiramente católica, no sentido não só de uma educação formal, mas ela viveu o evangelho, sabe, desde nova. E a gente percebe isso nas suas cartas. Eu, quando estive no Museu de Petrópolis, primeira vez, em 2012, eu fiquei assim, admirado de ver mais ou menos 80 mil documentos sobre e da Princesa Isabel no Museu de Petrópolis. É muita coisa. Ela, desde os 12 anos, quando ela começou a escrever cartas, ela vai escrever praticamente cartas até o final da vida dela. Então tem muitas cartas, muita correspondência. Quem que eram os destinatários da carta? Primeiro a família dela, as pessoas mais próximas, e depois as pessoas também da sua convivência na vida pública, né, no Império. Então tem muitas cartas e são documentos preciosíssimos, e muitas delas também a gente vê assim a letra, os adornos, sabe? Desenhos que ela fazia, às vezes de flores, de adorno, ornamentos super, assim, bonitos. Então eu, quando tive acesso a essas cartas, e eu gosto muito de fonte primária, de documento fonte primária, então eu fiquei um tempão ali, eu fui muito bem tratado, o pessoal do Museu de Petrópolis, espetacular, e eu fiquei ali com aqueles livros todos, aí anotando. Depois muito do material que eu escolhi foi digitalizado, foi enviado depois, graças a essas possibilidades tecnológicas atuais. Então a gente foi recuperando o dia a dia, o universo, a formação, as citações, as leituras. Eu tenho, por exemplo, uma relação praticamente dos livros que a Princesa Isabel lia. Então, toda a literatura do século XIX,
sabe, nas suas mais variadas temáticas, de todos os gêneros, quer dizer, então ela teve uma educação, assim, com 18 anos, quando ela se casou com Codidê, falava 8 idiomas, sabe, estudou todas as áreas que você possa imaginar, em casa. É isso que eu acho interessante. E às vezes, como eu falei, o próprio Dom Pedro II, às vezes no final do dia, depois de um dia tomado de tantas atividades, fazer questão de fazer o acompanhamento e de também fazer algum ensinamento de uma outra matéria, de uma outra disciplina, de algum ponto que ele achava relevante. Então essa formação pessoal, né, domiciliar, foi muito importante para a sua formação, para a sua educação, para a sua formação cristã, como cidadã, né, como regente. Ela foi preparada para assumir, né, o trono do Brasil, que foi solapado pela proclamação da República, mas Dom Pedro II tinha esse cuidado, né, de dar ao Brasil, certo, uma herdeira, dar uma imperatriz que seria, obviamente, caso não tivesse ocorrido o golpe da República, não há dúvidas que teria sido a melhor governante desse país, porque ela tinha provado já nos seus 3 períodos de regente. Sim, ela certo? foi regente. Ao que veio. E muitas pessoas acham que ela só ali ocupou o trono e assinou um documento. Não, ela foi participante de muitas discussões, de muitos encaminhamentos e, inclusive, todo o processo para chegar até a Lei Áurea, tá? Merece ser ainda, não estudado, que já foi muito estudado, mas merece ser escrito, porque houve toda uma participação da Princesa Isabel nesse processo, importantíssima, tá? Para que aqui no Brasil a abolição ocorresse como aconteceu, porque o maior temor na época, tá, era que acontecesse aqui no Brasil o que tinha ocorrido nos Estados Unidos, Guerra Civil. Porque o pessoal fala assim, mas tinha que acabar com a abolição, tinha que acabar com a escravidão, que os outros países já tinham acabado, que tinha que acabar aquela coisa toda. O problema era como acabar, tá? Porque se você não tivesse sabedoria, e se não tivesse o temperamento, a determinação e a sabedoria que a Princesa Isabel teve na condução do processo, realmente por conta também dos conflitos, das tensões que haviam aqui no Brasil, como você sabe, né? Período regencial e tantas outras coisas mais, nesse período, o Brasil realmente poderia não ter tido o sucesso que teve no modo como a abolição aconteceu. Porque, veja, um ponto importante, o primeiro projeto de lei que deu entrada no Congresso da época, Congresso Nacional da época, foi do José Bonifácio, em 1823. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.